O nosso programa está começando. O tema é a saúde da mulher. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que a nossa equipe preparou para nos ajudar para entrarmos de cheio no tema do programa de hoje, a saúde da mulher. Vamos ver. A manutenção da boa saúde da mulher exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Cada mulher possui sua história e uma bagagem hereditária para ser analisada juntamente com seu médico para se ter uma vida saudável e sem surpresas. As principais ameaças ao corpo feminino são ameaças decorrentes de agentes infecciosos, que são as infecções, aquelas que estão ligadas a doenças degenerativas, que são as doenças como diabetes, hipertensão, doenças ligadas à obesidade, distúrbios hormonais, e um estágio especial da mulher que seria na gravidez. Então, a gravidez a gente poderia deixar como uma terceira ameaça, digamos assim, de um estado fisiológico que é funcional e também onde a mulher está exposta e o bebê também está exposto a algumas doenças. Segundo o tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. A estimativa de novos casos em 2010 é de 49.240. E o número de mortes por câncer de mama é de 11.735 mulheres e 125 homens por ano. A mamografia é necessária ser feita anualmente a partir dos 40, com história familiar de câncer nas mulheres a partir dos 35 e com algum achado a qualquer época da vida. Uma mulher deve procurar o ginecologista uma vez por ano, se ela não tem nenhum tipo de problema, né, de risco. Existem alguns fatores que podem fazer com que a gente diminua esse período para 6 meses ou 3 meses, por exemplo, na vigência e na descoberta de alguma doença que tenha uma evolução relativamente rápida, como o HPV, por exemplo. É necessário às vezes vir a cada 3 meses, a cada mês, ou no início do tratamento, às vezes uma vez por semana. Então é importante que se saiba disso também, uma vez por ano para quem está tudo ok com os exames. Querido Dr. Djalma, a matéria se refere ao câncer de mama, indicando ser o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se ele for diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Esses são dados do Ministério de Saúde. Doutor Djalma, o que acontece com a mulher? Por que ela não procura tratar-se disso antes? A questão é a seguinte, o câncer de mama hoje, analisando o fator Brasil, ele passou a ser o mais prevalente. Por quê? Porque as campanhas de saúde pública chegaram e conseguiram trazer a níveis baixos do câncer de colo uterino, que era o mais prevalente no nosso país. Ou seja, a resposta a determinado fator epidemiológico, ele está diretamente ligado às campanhas de prevenção que o próprio sistema público de saúde faça chegar. Hoje, no Brasil, é uma obrigatoriedade já que se ofereça às mulheres a mamografia a partir dos 40 anos. Ou seja, o índice de câncer ele vai cair à medida que nós tenhamos informação e formação dessas pessoas. Ou seja, o governo, o sistema suplementar deve oferecer e o sistema público também deve oferecer a essas pacientes a oportunidade de
Isso está sendo feito hoje já com campanhas epidemiológicas, campanhas de saúde pública, de se fazer a mamografia, que o gold standard, ou seja, o padrão ouro para a detecção do câncer de mama é a mamografia. Então, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente. Essa é o único... Por curiosidade. É a melhor maneira. Por que somente a partir dos 40 anos? Isso são estudos epidemiológicos. Você determina que determinado exame vai ser feito a partir daquela faixa, porque a incidência e a prevalência da patologia vão aumentar naquela faixa etária. Ou seja, antes dos 40, a incidência de câncer de mama é muito mais baixa. Ou seja, nós temos apenas e tão somente o câncer com uma incidência maior naquelas mulheres, ou nos homens também, que o câncer também 1% aproximadamente vai ser em tecido mamário de homens, mas que tem uma história familiar. Ou seja, porque o câncer de mama, ele tem uma transmissão genética. Apesar de um percentual muito baixo a questão do câncer de mama nos homens, que prevenção o homem deve fazer? Ou ele deve fazer? Claro, a partir de quando deve fazer? O homem, se ele notar, se palpar a região das mamas, ou seja, dos mamilos aqui, do botão mamário, que é atrofiado no homem, se ele notar algum caroço, alguma coisa estranha, ele deve imediatamente procurar o auxílio médico. O que é que faz um endocrinologista? Ok, isso é uma pergunta muito frequente, inclusive o paciente às vezes chega no consultório e acho interessante porque pergunta, do que a senhora trata mesmo? E, na verdade, é assim, tentando explicar de uma maneira simples, o endocrinologista, ele trata de todas as glândulas endócrinas. Quais são as glândulas endócrinas? São glândulas que secretam hormônios. Hormônios são pequenas moléculas que são chamadas de mensageiros. Elas fazem o nosso metabolismo todo funcionar de uma maneira muito sincrônica, muito organizada, e assim a gente vai comandando essas glândulas. As mais importantes são a hipófise, que fica no cérebro. Depois nós temos a tireoide, que produz os hormônios tireoidianos, as paratireoides, que são glândulas pequenininhas logo atrás da tireoide, que regula o metabolismo do cálcio, a parte dos ossos. Nós temos o pâncreas, que secreta a insulina, que é o mais conhecido, que cuida da parte do diabetes. Nós temos as glândulas suprarrenais, que produzem diversos hormônios, hormônios masculinos, cortisol, outros hormônios muito importantes para o nosso metabolismo. Hoje em dia, a gente reconhece como tecido adiposo a gordura como sendo a maior glândula endócrina, por isso o endocrinologista também trata do tecido adiposo. E a gente pega um pouquinho do ovário junto com os ginecologistas, por isso que a gente tem quase que uma cadeira nova que engloba a endocrinologia com a ginecologia, que é a parte dos ovários, que a gente acaba tendo uma glândula em comum e geralmente trata em equipe. Com Djalma mesmo, a gente costuma ter muitos pacientes em comuns, né, Djalma? Justamente para tentar manter essa sincronia. Eu tenho uma mama muito grande. Eu posso ter mais doenças por causa disso? Ela diz respeito só a tamanho? Respeito só a tamanho. Gigantomastia, não. Que palavra que você usou aí? Gigantomastia. A gigantomastia. É isso, a mama mama aumentada. gigante. Não. A única coisa que ela pode ter, talvez, problema ortopédico de coluna, pelo peso da mama mesmo. Às vezes acontece até uma indicação de cirurgia de redução da mama. Mas doença mamária, câncer de mama, não, relacionado a ela ser aumentada de tamanho, não. Especificamente, não. Estou certa, doutor Djalma? Certo, Priscila. Vamos esclarecer bem que o câncer de mama, na verdade, a maioria deles, a gente diz que é estrogênio dependente, depende de hormônio, certo? E tem o fator genético está presente, que é o cromossomo 13 e o cromossomo 17. Não vamos entrar em detalhes aqui. Isso, porque se falar essas coisas tem que explicar bem explicadinho, porque senão a gente Porque é genético, ou seja, herda da mãe para a filha. Passa da mãe para a filha, da avó para a filha, da avó para a neta, com uma probabilidade maior de se ter a neoplasia. Não é o volume da mama que vai determinar se vai haver uma incidência maior ou não de câncer, mas sim a genética e os fatores hormonais, outros fatores.